Minha professora se recusou a seguir o protocolo de lockdown durante um tiroteio de verdade na escola. Chegou ao ponto de bloquear o interruptor de luz enquanto os tiros ficavam cada vez mais próximos. Quando implorei para ela deixar a gente se esconder, ela falou: "Sente-se ou vai ser expulsa." Eu só conseguia olhar para ela sem acreditar. Isso foi há 1 ano. Semana passada, levaram ela algemada do apartamento. Eu estava na aula de história avançada da Dona Brown, quando o anúncio do lockdown chiou no alto-falante. Lockdown, lockdown. Isso não é um simulado. Aquele procedimento a gente já conhecia de cor, desde o jardim de infância. Apagar as luzes, se esconder no canto, silêncio absoluto. Era automático. Todo mundo já sabia o que fazer. Só que a senhora Brown ficou parada na frente da sala, com aquela cara de quem não aceita ser contrariada. Todo mundo senta nas carteiras agora. Ela usou aquele tom autoritário que não deixa espaço para discussão. Eu não autorizei nenhum simulado de lockdown hoje. Levantei a mão no reflexo. Mas professora, a gente precisa... O único procedimento que vocês vão seguir é o meu. Sentem-se ou vão zerar nas apresentações. E começou aquele discurso de sempre. Dou aula há 25 anos, falando de respeito e de como na época dela ninguém precisava de ninguém pegando na mão. A verdade é que a senhora Brown era super rígida com umas coisas nada a ver, mas bem relaxada no que realmente importava. Dava falta por atraso de 30 segundos, mas dava nota máxima em redação que nem lia. Uma vez coloquei um parágrafo inteiro sobre Bob Esponja num trabalho só pra ver se ela lia mesmo. Tirei 9,8. No fim, quase todo mundo sentou. Ninguém queria arriscar uma nota ruim só porque achava que era mais um simulado. Só que aí o anúncio repetiu. Código vermelho. Isso é um código vermelho. Todos os funcionários e alunos devem seguir imediatamente o protocolo de lockdown. Isso nunca acontece em simulado. Sempre anunciam só uma vez e pronto. Meu estômago embrulhou. Aquela sensação de prova para a qual não estudei. Só que muito pior. Não tirava os olhos da porta. O corredor seguia claro, luzes acesas. Em simulado, o professor sempre apaga a luz na hora. Foi então que eu vi. Pop, pop, pop. Parecia bombinha. Mas eu sabia que não era. Todos os celulares começaram a vibrar juntos. Peguei o meu embaixo da carteira. Meu namorado, Tyler, estava na aula de química 2 corredores depois. A mensagem dele me gelou. Escondido no armário de materiais. Tem alguém armado. Onde você está? Mais mensagens chegando. Atrás do arquivo na secretaria. Debaixo da mesa do Sr. Garcia. Mostrei o celular para a Sra. Brown. Meu namorado disse que tem alguém com uma... Já entendi o que está acontecendo aqui. Vocês acham que podem armar uma pegadinha para me prejudicar? Para me fazer perder o emprego? Os tiros estavam cada vez mais altos, mais próximos. Um grito no corredor. Era de pânico. Não era encenação. Deve ser a turma de teatro ensaiando, disse a Sra. Brown. Mas nem ela acreditava nisso. A sala do Peterson do outro lado já estava escura. Todo mundo quieto. Só sombras onde deviam ter 20 alunos. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar. Henderson não deixa a gente se esconder ainda nas carteiras. Tyler respondeu. O quê? Se proteja agora. O Ben tentou argumentar depois. O Ben que nunca discutia com ninguém. Professora, por favor. Isso parece sério. Sentimentos não são fatos, Ben. Sente-se. Mais gente correndo no corredor. Passos apressados. Todo mundo fugindo de alguma coisa. O alto-falante chiou de novo, mas a mensagem cortou no meio. E aí a gente ouviu os tiros de verdade. Não eram mais estalos. Era bang, bang, bang. Como se batessem uma porta de ferro. Só que mais agudo. Mais forte. Totalmente real. Eu me levantei. A gente precisa se esconder agora. Sente-se ou será expulsa. Ela se postou na frente do interruptor de luz. Não vou perder meu emprego por causa do drama de vocês. Alguma coisa dentro de mim estalou. Não me importo. Corri e apaguei as luzes. Nesse momento, todo mundo perdeu o controle. Metade correu pro canto seguro. A outra metade congelou nas carteiras, presos entre uma vida de obediência e aquele instinto de sobrevivência. A Sra. Brown tentou segurar meu braço, mas me soltei. Ela gritava que era falta de respeito, que haveria consequências. Vocês estão sendo histéricos. Isso é paranoia alimentada por rede social. Medo fabricado. Mas a gente já não ouvia mais. As carteiras arrastavam enquanto barricávamos a porta. Alguém chorava. Outro rezava. Os que tinham congelado finalmente correram pro canto, se apertando juntos. 23 adolescentes tentando desaparecer, menos a Sra. Brown, que ficou sentada na mesa, de braços cruzados e cara fechada de raiva. A maçaneta tremeu. Todo mundo parou de respirar. O puxador girou, mas estava trancado. Graças a Deus, trancado. Uma sombra apareceu debaixo da porta. Ficou parada. A gente ouvia a respiração do outro lado. Ou talvez fosse só meu coração batendo nos ouvidos. Passos, indo embora. 10 segundos que pareceram uma eternidade. O esquadrão da polícia apareceu 40 minutos depois. A Sra. Brown ainda insistia que tudo não passava de exagero por causa de um simulado. Só que uma semana depois a verdade apareceu. Finalmente disseram quem era o atirador. Jake Wilson, da minha turma de inglês no 2º ano, aquele menino quieto que sentava no fundo desenhando anime. A paramédica colocou o aparelho de pressão no meu braço, enquanto eu estava deitada na maca lá fora.
Meu corpo tremia, feito vara verde. Parecia até que eu estava com hipotermia, mesmo sendo maio. Ela ficava checando meu pulso, perguntando se eu estava conseguindo respirar. Mas tudo em que eu pensava era no Jake passando na nossa porta, armado. Jake, para quem eu tinha emprestado um lápis na semana passada. A detetive Santos chegou com o crachá e o bloquinho, se abaixou no meu nível e pediu para eu contar tudo o que aconteceu na sala da Sra. Brown. Falei do anúncio, da professora obrigando a gente a ficar nas carteiras, dos barulhos cada vez mais próximos. Ela anotou tudo, balançando a cabeça quando soube que fui eu quem apagou as luzes. O estacionamento era só caos, pais correndo de um lado para o outro, vans de reportagem armando câmeras, ambulâncias saindo com sirene ligada. Minha mãe apareceu atravessando a fita da polícia ainda de jaleco, rímel borrado, me abraçando tão forte que eu mal respirava. Ela passava a mão no meu rosto, nos braços, procurando o machucado que não existia, e exigia explicação da detetive Santos sobre como deixaram alunos naquela situação com uma professora dessas. A mãe do Tyler também estava lá, chorando e abraçando ele sem parar, enquanto ele só encarava o vazio. A detetive Santos me chamou para um canto mais reservado e mostrou o tablet, exibindo prints das mensagens que mandei pro Tyler sobre a professora Brown não deixar a gente se esconder. Ela contou que 23 alunos já tinham relatado a mesma coisa, que a professora Brown insistia que era tudo invenção, mesmo depois dos tiros. 2 alunos morreram no corredor de matemática, ela disse. Mais 3 estavam internados, todos de turmas que seguiram o protocolo na hora, menos uma garota que foi atingida de raspão por uma bala que atravessou a porta. Meu pai apareceu e, sem falar nada, me levou direto para a caminhonete. O rádio ficou desligado o caminho inteiro de volta para casa, e nós 2 tomamos um susto quando uma moto passou voando pelo sinal vermelho. Quando cheguei, a casa parecia estranha, normal demais, com aquele cheiro de café fresco misturado com sabão de roupa. Meu pai fez espaguete, mas eu só empurrava a comida no prato, enquanto o celular tremia sem parar com mensagens de todo mundo querendo saber por que a professora Brown não deixou a gente se esconder. Naquela noite, não consegui pregar o olho. No dia seguinte, chegou uma ligação automática do distrito avisando que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado e que psicólogos estariam disponíveis no centro comunitário. Minha mãe ligou no trabalho dizendo que estava doente para poder ficar comigo, mas tranquei a porta do quarto e fiquei sentado na cama, pensando em como a gente quase não se trancou, em como quase ficou parado nas carteiras igual a professora Brown mandou. O canal 8 não parava de mostrar a imagem da escola nos intervalos, até que de repente apareceu o rosto dela na tela, dando entrevista na frente da garagem e dizendo ao repórter que manteve o controle no meio do caos, que os alunos estavam vivos porque ela não entrou em pânico. Minha mãe ficou tão revoltada que jogou o controle remoto e rachou a tela da TV. O Tyler me enviou um link de um vídeo feito no celular, gravado na sala escura do professor Peterson, mostrando todo mundo escondido e em silêncio, enquanto a voz da professora Brown ecoava no corredor falando que era medo fabricado. O vídeo marcava 14h47, exatamente quando ela estava bloqueando o interruptor da luz. Em 2 horas, o vídeo já tinha passado de 50 mil visualizações e os comentários estavam pesados. Passei o dia seguinte trancado no quarto, pulando a cada barulho estranho da casa ou quando batia uma porta de carro na rua. Minha mãe até trouxe sopa, mas nem encostei. O grupo da turma não parava de falar em advogados e processos, mas eu não conseguia prestar atenção em nada. À noite, o diretor Foster ligou com aquela voz de diretor tentando ser gentil, dizendo que o distrito precisava do meu depoimento por escrito sobre as atitudes da professora Brown, separado da investigação da polícia. Minha mãe pegou o telefone e respondeu que eu só ia mandar qualquer coisa pelo advogado. Novidade pra mim, que nem sabia que ia ter advogado. No dia seguinte, a mãe do Ben trouxe ele aqui, porque ele precisava conversar com alguém que tivesse passado por tudo aquilo, alguém que entendesse. A gente ficou sentado na varanda da frente, ele começando frases que não terminava, falando sobre quase ter ficado sentado, sobre o que teria acontecido se eu não tivesse desligado as luzes. As mãos dele tremiam igual as minhas. Mais tarde, os pais do Tyler deixaram ele aqui e fomos direto pro quintal. Sentamos na mesa de piquenique debaixo do carvalho. Ele levantou a barra da calça e me mostrou os hematomas roxos nos joelhos, de quando se escondeu atrás das prateleiras de produtos químicos no depósito. Falou num tom vazio sobre os tiros chegando cada vez mais perto e que sabia que eu estava 2 corredores para lá, mas não tinha como fazer nada. Ficamos ali um tempão, sem conseguir falar de outra coisa, mesmo sem falar diretamente do que aconteceu, enquanto ele arrancava pedaços de madeira da mesa com as unhas. O 5º dia começou com minha mãe no telefone marcando consulta, e antes do almoço, ela já tinha conseguido uma reunião com a Rebecca Thompson, advogada especializada em segurança escolar. O escritório dela era cheio de recortes de jornal nas paredes, manchetes sobre processos por negligência e falhas de segurança em escolas do estado todo. Rebecca leu as anotações da minha mãe e disse que o que a professora Brown fez era mais do que uma escolha errada, que expor os alunos assim durante um ataque era crime. O mais assustador é como a professora Brown continua dizendo que foi tudo coisa da nossa cabeça, mesmo com os tiros ressoando pelos corredores.
O que faz alguém ter tanta certeza de que não há perigo, quando todas as salas já estavam no escuro, protegidas? Ela explicou que outras famílias já estavam entrando com processos civis, mas que a parte criminal dependia do Ministério Público. A reunião comunitária no sexto dia foi um caos. Assim que a professora Brown entrou no centro cívico, de braço dado com o representante do sindicato, os pais começaram a gritar. Ela ficou parada com aquela expressão fria, repetindo que agiu com base no julgamento profissional dela. Alguém jogou uma garrafa d'água que acertou a parede atrás dela, e os seguranças precisaram formar um círculo para tirá-la de lá. Naquela noite, o detetive me ligou para perguntar se a professora Brown já tinha falado do Jake Wilson em aula, já que ele tinha sido aluno dela 3 anos antes. Jake Wilson era o nome que todo mundo cochichava nos grupos, mas que a imprensa ainda não tinha divulgado. No 7º dia de manhã, finalmente tomei banho e troquei de roupa depois de dias usando as mesmas coisas. Meu pai estava na cozinha fazendo panquecas, como se fosse um domingo qualquer, mas nós dois pulamos quando a campainha tocou. Era só o entregador com um pacote, mas aquele susto estava virando rotina. Mais tarde, o noticiário confirmou o que todo mundo já sabia, mostrando a foto do Jake no anuário da formatura. Um garoto quieto, que eu só lembrava de vista do primeiro ano. O apresentador então revelou que o Wilson tinha feito uma denúncia formal contra a professora Brown 3 anos antes, acusando ela de abuso psicológico. Minha mãe pegou o celular na hora para ligar para a advogada, enquanto meu pai vasculhava os registros online, atrás de qualquer pista sobre a denúncia do Jake. Achamos a ata de uma reunião do Conselho Escolar de 2021, mencionando uma denúncia de aluno contra a funcionária, com as datas batendo direitinho, mesmo sem citar o nome dela. No 8º dia, o Tyler veio me buscar e fomos para o estacionamento vazio do shopping, onde ficamos só sentados, com o carro desligado. Ele apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, até que desabafou. Ela sabia. Ela tinha que saber que podia ser ele, e mesmo assim deixou todo mundo vulnerável. O Ben começou a postar no grupo da turma as informações que os pais dele tinham descoberto. 3 colegas lembraram que a professora Brown vivia pegando no pé do Jake. Uma menina, a Melissa, contou que ela reprovou o Jake por um detalhe bobo, quase impedindo ele de se formar, e as histórias deixavam claro o padrão de perseguição a certos alunos. No 9º dia, a detetive apareceu lá em casa com uma ordem judicial para acessar o prontuário da professora Brown. Contou para minha mãe que tinham achado algo, que o Jake não era o único a ter feito denúncia contra ela durante a carreira. Existiam outras 6, todas arquivadas e resolvidas sem consequência nenhuma. Ela precisava do meu depoimento detalhado, cada palavra exata dita pela professora Brown durante o confinamento. Tudo o que ela falou enquanto a gente implorava para se esconder. Sentei na mesa da cozinha, o formulário da detetive na minha frente e a caneta parada sobre o papel, com minha mãe fazendo café ao fundo. A primeira linha pedia uma descrição do que aconteceu, e eu escrevi 3 palavras antes de riscar. Tentei de novo, mas risquei outra vez. Como explicar, em palavras, o jeito que a voz de alguém muda quando está no comando há tanto tempo que já nem pensa que pode estar errada? A detetive ficou esperando, paciente, enquanto eu tentava, de 6 jeitos diferentes, explicar como a senhora Brown ficou parada, bloqueando o interruptor de luz, enquanto a gente ouvia os tiros chegando mais perto. No fim, escrevi exatamente o que ela fez e disse, passo a passo, sem opinião, só os fatos. No 10º dia, meu celular vibrou com um alerta de notícia enquanto eu tomava café da manhã. O conselho escolar afastou a senhora Brown preventivamente enquanto investigavam o caso, o que parecia certo, até eu ler a nota do sindicato dos professores logo embaixo, dizendo que era um julgamento precipitado contra uma educadora dedicada com 25 anos de carreira. Nos comentários, já passava de 300 mensagens, metade chamando a professora de heroína por manter a ordem, metade pedindo a prisão dela. Minha mãe fechou meu notebook e mandou eu parar de ler, mas eu já tinha visto meu nome aparecer 14 vezes. Naquela tarde, o diretor Foster bateu na nossa porta, com uma cara acabada. Sentou no sofá, ficou olhando para as mãos e contou para minha mãe sobre as reclamações ao longo dos anos. Pais dizendo que a senhora Brown era rígida demais, dura demais, mas ela era concursada e os alunos tinham bom desempenho nas provas, então nunca acontecia nada. A voz dele falhou quando falou dos 2 alunos que não conseguiram sair. O 11º dia começou com meu celular apitando sem parar às 6 da manhã, porque alguém vazou o manifesto do Jake num site de notícias antes do FBI conseguir barrar. 3 páginas cheias só da senhora Brown. Como ela reprovou ele no TCC por causa de uma nota de rodapé, como isso tirou dele a chance de entrar na faculdade dos sonhos, como ela riu quando ele pediu para corrigir. Os detalhes me davam calafrios. Datas, horários, conversas gravadas escondido, tudo construindo o motivo de por que ela merecia o que aconteceu. Nossa advogada, Rebecca,
marcou uma reunião de emergência naquela noite com as 23 famílias da turma da Sra. Brown, todo mundo espremido numa sala de conferências do Holiday Inn. Ela ficou na frente com uma pilha de papéis e soltou a bomba. O distrito escolar já sabia da fixação do Jake pela senhora Brown porque a terapeuta dele tinha enviado um alerta 2 meses antes do ataque. A sala virou um caos imediato, pais gritando, chorando, exigindo respostas, enquanto a Rebecca tentava explicar sobre as leis de notificação obrigatória e responsabilidade. No 12º dia, acordei com 47 notificações no Instagram, porque a Sra. Brown foi a um podcast chamado Verdade na Educação e passou 1 hora se colocando como vítima da cultura do politicamente correto e da histeria adolescente. Ela usou meu nome completo, me chamou de aluna problemática, criticou minhas faltas, distorceu o velório da minha avó dizendo que eu matei aula por diversão. O apresentador só fazia coro, dizendo que hoje em dia os jovens são frágeis, não aguentam disciplina, preferem espaço seguro do que educação de verdade. A Rebecca logo enviou uma notificação extrajudicial, mas o episódio já tinha sido baixado 12.000 vezes. Meu Instagram encheu de desconhecidos me chamando de mentirosa, de querer aparecer, de atriz de crise. Alguém achou o telefone do trabalho da minha mãe e começou a ligar para o hospital, perguntando se ela se orgulhava de ter criado uma filha que destrói a vida de professores. No 13º dia, o Tyler veio dormir aqui. Estendeu o saco de dormir no chão do meu quarto porque nenhum de nós aguentava mais ficar sozinho. Ficamos deitados no escuro, às 3 da manhã, acordados, olhando para o teto. Ele repetia o tempo todo aquele dia, pensando se tivesse puxado o alarme de incêndio na sala de química, se isso teria feito todo mundo sair antes do Jake começar. Os "e se" estavam acabando com a gente, mas nada do que a gente falasse mudava a situação. O marido da Sra. Brown, que vende imóveis na cidade toda, criou uma vaquinha online para a defesa dela e arrecadou R$30.000 em 6 horas. Na descrição, dizia que era uma caça às bruxas contra uma professora dedicada. Colocou foto dela em formatura com ex-alunos que viraram médicos e advogados, cuidadosamente deixando fora quem não encaixava na narrativa. Gente de 3 estados diferentes doava e comentava que os progressistas estão destruindo a educação. No 14º dia, a mãe do Ben ligou avisando que iam sair da ação coletiva, a voz dela tremendo enquanto contava que a construtora do pai do Ben tinha acabado de perder 3 contratos enormes. Do nada, ela repetia que não dava para provar que era por isso, mas todo mundo sabia que o cunhado da Sra. Brown comandava a maior incorporadora da cidade e era amigo de metade da Câmara Municipal. O Daniel Harris, da minha turma, me encontrou na cafeteria aquela tarde, já com o celular na mão, tremendo, quando sentou na minha frente. Ele ficou escondido na secretaria durante tudo, atrás da mesa, de onde dava para ver a tela da câmera de segurança, e gravou tudo no celular sem nem pensar. O vídeo era meio ruim, mas dava para ver a senhora Brown andando pelo corredor 30 segundos depois dos primeiros tiros, sem pressa, sem se abaixar, só caminhando, como se fosse qualquer intervalo de aula, enquanto a porta do Sr. Peterson já estava barricada, e a Sra. Garcia mantinha os alunos escondidos debaixo das carteiras. O Daniel passou o vídeo pro detetive Santos bem na minha frente, os dedos tão nervosos que ele errava tudo no celular. Dia 15. Voltei pra terapia pela primeira vez desde que meus pais se divorciaram, lá na época do fundamental. O consultório da Dra. Patel continuava igual. Aquelas plantas de plástico, paredes bege e uma máquina de ruído branco que supostamente era para acalmar, mas só me lembrava de chiado de TV fora do ar. Contei para ela da sombra debaixo da porta e de como ainda escuto a voz da Sra. Brown dizendo que a gente era histérico enquanto gente morria no corredor. Ela ia anotando tudo num bloco amarelo e pediu para eu tentar explicar o que sentia no corpo quando lembrava de tudo aquilo. O vídeo do Daniel caiu no Twitter antes do jantar e até meia-noite a hashtag #BrownSabia já tinha 40.000 compartilhamentos. O pessoal pausava e dava zoom bem na hora em que ela olhava para o celular, enquanto os outros professores puxavam os alunos para as salas. O horário aparecia certinho, mostrando que era depois do começo dos tiros. Daí, encheram a casa do Daniel de repórter, e os pais dele tiveram que levar ele para ficar com a tia em Boston. Dia 16. O detetive Santos me chamou para ver as imagens com uma especialista do estado, que apontava o tempo todo para a tela com uma caneta. Ela mostrou que a Sra. Brown nem piscou quando começaram os tiros. Não teve nenhuma reação de susto, só aquela calma estranha de quem já decidiu o que vai fazer. Disseram que estavam montando um caso de exposição deliberada ao perigo, que podia dar até 5 anos de cadeia. Minha mãe foi me buscar na delegacia e foi direto comigo pro escritório do distrito escolar, onde preencheu os papéis para me tirar da escola e começar o ensino em casa. Aquela imagem da Sra. Brown andando tranquila pelo corredor, enquanto todo mundo barricava as portas, é o tipo de coisa que faz advogado esfregar as mãos e seguradora sair correndo para liberar cheque. Minha mãe largou 3 semanas das férias que guardava fazia anos
e falou que não tava nem aí pro meu currículo da faculdade. Ela só se importava que eu estivesse vivo, e nós dois acabamos chorando juntos na cozinha, enquanto o macarrão transbordava na panela. Dia 17. O advogado da Sra. Brown fez um discurso enorme na porta do fórum, com 3 ex-alunos dela atrás, todos engravatados. Um deles agora era senador estadual e não parava de falar em julgamento precipitado, prometendo investigar a própria investigação. Enquanto isso, o advogado dizia para todo mundo ouvir que o vídeo tinha sido manipulado e exigia uma perícia independente. Os pais do Tyler não quiseram esperar nada e transferiram ele para o colégio particular St. Mary's no mesmo dia. A mãe dele disse que não dava para ficar esperando o sistema resolver. Ele me mandava mensagem o tempo todo da escola nova, cheio de culpa por ter saído, mesmo eu falando para ele ir, para aproveitar enquanto dava tempo. Nossos celulares viraram nossa boia de salvação. A gente acordando às 3 da manhã só para checar se o outro ainda estava ali, mandando mensagem. Dia 18. Outra noite sem dormir. Resolvi pesquisar sobre a Sra. Brown e achei um tópico antigo no Reddit, de 2019, onde perguntaram quem tinha sido o pior professor. 3 pessoas diferentes citaram ela, falando dos jogos psicológicos e de como escolhia um aluno por ano para pegar no pé. O tópico já tinha sido apagado, mas ainda estava em cache pelo Wayback Machine. Printei tudo e mandei pro nosso advogado. Dia 19. A reunião do conselho escolar virou um caos total, com os pais berrando uns com os outros no auditório. Metade queria a senhora Brown presa na hora, a outra metade achava que ela era bode expiatório, e uma mulher gritava que ela tinha salvado as crianças por manter a ordem. O pai do Ben levantou, mesmo depois de desistirem do processo, e berrou de volta que ela quase matou todo mundo. No fim, a segurança teve que esvaziar a sala, e ainda rolou empurra-empurra no estacionamento. No dia seguinte, a Rebecca Harris, mãe do Daniel, pediu uma medida protetiva, depois que apoiadores da senhora Brown começaram a aparecer nas nossas casas, tirando foto das portas e postando na internet com nossos endereços. O juiz disse que sem ameaça direta, aquilo era só liberdade de expressão, e a Rebecca chorou no tribunal enquanto ele explicava que tirar foto de propriedade pública não era crime. Naquela noite, não consegui dormir de novo, e fiquei rolando o celular, lendo comentário atrás de comentário defendendo a Sra. Brown. Lá pelas 3 da manhã, alguma coisa em mim simplesmente desabou. Peguei o notebook e fui ouvir os áudios daquele dia que saíram na imprensa. A linha do tempo já era pública por causa da investigação. Sincronizei as falas exatas da Sra. Brown com o barulho dos tiros ao fundo. Apoiei o celular no abajur da mesa, apertei gravar e comecei a ler a transcrição. Eu não autorizei nenhum simulado de lockdown hoje. Bang! Ecoou nas caixas de som. Sentem-se ou todo mundo vai tirar 0. Bang, bang. Minha mão tremia, mas continuei passando por tudo o que ela disse enquanto as crianças morriam no corredor. Quando postei no TikTok às 4h17, nem esperava nada. Mas ao meio-dia, já eram 2 milhões de visualizações e subindo. Outros alunos começaram a postar também, mostrando o que os professores fizeram. A professora Garcia, de espanhol, colocou todo mundo debaixo da mesa em 8 segundos. O professor Peterson levou a turma pro depósito antes do segundo aviso. O treinador Williams literalmente carregou 2 calouros paralisados até a sala de equipamentos. Todos os professores, menos a Sra. Brown, esconderam os alunos em menos de 30 segundos. As hashtags explodiram em tudo quanto é rede. Professores salvam alunos mostrava os heróis, enquanto Sarno Brown escolheu o controle e mostrava nossa sala. Todo mundo sentado, com os tiros ao fundo. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, o Tyler apareceu lá em casa sem avisar. A mãe dele tinha achado ele tendo uma crise de ansiedade no banheiro e trouxe ele pra cá. A gente ficou na garagem até o sol nascer, dividindo fone de ouvido e ouvindo playlist antiga, de antes de tudo mudar. Ele ficava sussurrando a mesma frase, como se fosse uma oração. O Ministério Público marcou coletiva no dia seguinte. 23 acusações de exposição de menor ao perigo, uma para cada aluno da nossa turma. A senhora Brown se entregou de terno azul marinho, cheia de medalha de professora presa no casaco. As câmeras filmaram ela subindo os degraus do fórum, cabeça erguida, um sorrisinho no rosto. A audiência de fiança foi naquela tarde. O juiz estipulou $50 mil. Os apoiadores já tinham uma vaquinha online antes mesmo dela ser fichada. 2 horas e 17 minutos. Esse foi o tempo para juntar tudo. Ela saiu do fórum ainda com um sorriso no rosto e parou bem na frente das câmeras. Minha mãe teve que me segurar pelos braços e praticamente me arrastar de volta pro carro quando a Sra. Brown começou a falar em vindicação e controle. As famílias das vítimas passaram a se reunir no centro comunitário toda quarta-feira, mas eu não conseguia ir. Minha mãe ia no meu lugar e sempre voltava com os olhos inchados de tanto chorar. Ela só me abraçava mais forte e nunca comentava o que tinha ouvido lá. O Ben me mandou uma foto de uma coisa que a mãe dele achou, enquanto mexia nos arquivos antigos da Associação de Pais e Mestres na garagem. A redação do Jake Wilson, do 3º ano, toda rabiscada de caneta vermelha pela Sra. Brown. Pra mim, a redação tava boa, mas os comentários dela eram cruéis, falando de pensamento preguiçoso e esforço decepcionante.
No final, com aquela letra perfeita, ela deixava um recado pedindo para conversar sobre o futuro dele no curso. No dia seguinte, a detetive Santos me ligou contando que tinham aparecido mais 6 denúncias contra a senhora Brown nos últimos 15 anos, todas de alunos homens, e todas citando o que os pais chamavam de manipulação psicológica. Cada uma dessas denúncias foi engavetada depois de reuniões a portas fechadas com a direção. A detetive parecia exausta quando disse que isso nem era incomum em casos assim. O diretor Foster largou o cargo numa coletiva de emergência que ninguém esperava. Ele subiu no púlpito e, para surpresa geral, admitiu que falhou com a gente. Disse que a senhora Brown já devia ter sido afastada há anos, mas ele preferiu o caminho mais fácil. Os repórteres ficaram chocados de ver alguém, pela primeira vez, assumindo o próprio erro. 2 dias depois, o advogado da senhora Brown entrou na justiça contra a Secretaria de Educação, exigindo 5 milhões de dólares. A alegação era de que ela estava sendo feita de bode expiatório pelos problemas de segurança do próprio distrito. Meu celular vibrou com o alerta de notícia enquanto eu esperava para a sessão com a psicóloga, e acabei caindo na risada com tamanha cara de pau. No dia seguinte, a Rebecca marcou uma reunião no centro comunitário, e dessa vez, todas as 23 famílias apareceram. Ela ficou lá na frente com pilhas de papéis e foi explicando que agora não era mais só para se defender. A gente ia entrar com denúncias criminais no Conselho Estadual e abrir um processo federal por violação de direitos civis. Os pais assinavam papéis e trocavam contatos, enquanto a assistente da Rebecca digitava tudo no laptop. Aquela noite foi impossível dormir. Então comecei a despejar tudo aqui nesse caderno velho que achei na gaveta da escrivaninha. Cada palavra dita pela senhora Brown nesses 47 minutos foi parar no papel. O jeito que ela travou o interruptor de luz, como ameaçou todo mundo com nota 0 e expulsão enquanto os tiros se aproximavam. O Dr. Patel diz que escrever ajuda a processar o trauma, mas para mim, parecia mais que eu estava juntando provas. 3 dias depois, meu celular não parava de apitar com notificações sobre um novo site. Um grupo de ex-alunos da senhora Brown criou os sobreviventes da sala 203. Entrei no link e era um depoimento atrás do outro chegando. Só nos primeiros dias, já tinham 37 histórias. Alunos de 10 anos atrás contando as mesmas táticas. Humilhações públicas para quem questionava ela. Notas despencando misteriosamente se alguém desafiava a autoridade dela. Jogos psicológicos que faziam a gente duvidar de si mesmo. O padrão estava ali, escancarado para todo mundo ver. Um repórter local procurou minha mãe querendo saber se eu toparia dar entrevista. Minhas mãos tremiam quando a câmera começou a gravar, mas segurei a voz e contei exatamente tudo o que aconteceu. Inclusive como ela preferiu manter a autoridade, em vez de proteger a gente quando os tiros ecoaram no corredor. A reportagem foi ao ar naquela noite, e meu celular não parou de vibrar por horas. No dia seguinte, o Ben surpreendeu todo mundo ao postar a própria história no Instagram, mesmo com os pais implorando para ele não fazer isso. Ele contou que quase ficou sentado por ter mais medo do castigo da senhora Brown do que de morrer. Disse que eu salvei a vida dele por ter desobedecido. Em 3 horas a postagem já tinha passado de 10 mil compartilhamentos e continuava subindo. Naquela tarde, um agente do FBI ligou para meus pais dizendo que tinham descoberto mais coisas. O Jake tinha mandado mensagem para um amigo na noite anterior ao ataque, dizendo que a senhora Brown tinha destruído ele na frente de todo mundo. O amigo apagou as mensagens por culpa, mas os investigadores recuperaram tudo nos servidores. As conversas deixavam claro os planos do Jake e o ódio que ele sentia especificamente pela senhora Brown. 2 dias depois, saiu a notícia de que o marido dela pediu o divórcio e se mudou de madrugada. Os documentos do tribunal mostravam que ele já vinha planejando isso havia meses, mas o ataque acelerou tudo. Até o próprio marido resolveu pular fora. Precisei voltar à escola para buscar minhas coisas, já que o semestre estava terminando. A sala 203 ainda estava lacrada com fita de cena de crime na porta. O corredor parecia estranho, aquele cheiro forte de produto tentando encobrir outro cheiro pior. Peguei minhas coisas no armário o mais rápido possível, enquanto o Tyler me esperava no estacionamento com o carro ligado. A promotoria trouxe uma especialista, doutora Catherine Mills, referência em resposta a crises, que passou 3 dias analisando tudo e foi taxativa. A senhora Brown descumpriu todos os protocolos e demonstrou uma negligência grave que colocou nossas vidas em risco real. Ver os apoiadores da senhora Brown arrecadando 50 mil reais em só 2 horas me faz pensar quem tem tanto dinheiro e tanta vontade de defender uma professora que deixou os alunos sentados durante um tiroteio. O relatório dela tinha 50 páginas técnicas dizendo basicamente que a senhora Brown escolheu o controle em vez das crianças. Depois disso, os apoiadores dela organizaram um protesto no fórum, que virou um desastre. Os pais dos 2 alunos que morreram apareceram como contra-manifestantes. Quando alguém gritou que a Brown não tinha feito nada de errado,
uma das mães simplesmente desabou nas escadarias do fórum, chorando sem parar. A foto viralizou em minutos e escancarou como a cidade estava dividida. Equipamentos de reportagem de 3 estados começaram a aparecer. A mãe do Tyler organizou uma reunião de apoio no centro comunitário naquele fim de semana. E lá estávamos, 23 sobreviventes sentados em círculo em cadeiras de plástico. Uma menina da turma do Sr. Peterson não parava de enrolar o cabelo no dedo, enquanto contava que o professor deles virou as carteiras para fazer uma barricada. Outro menino do bloco de ciências falou que a professora puxou todo mundo para o depósito de produtos químicos e trancou a porta com um armário de metal. Todo mundo tinha passado pela mesma situação, menos a gente. Os professores deles protegeram os alunos. O nosso fez o oposto. Tentou nos colocar em perigo. Uma menina virou para mim e disse: "A gente não devia ter precisado se salvar sozinho." E todo mundo concordou na hora. O Conselho Estadual de Educação só abriu investigação no 35º dia, quando a pressão da imprensa ficou insustentável. A Rebecca me ligou naquela tarde, avisando que iam pedir 10 anos de registros do distrito escolar. Ela contou que os investigadores tinham achado 17 denúncias formais contra a Sra. Brown, que nunca foram devidamente registradas. Agora, os administradores que acobertaram tudo estavam sendo investigados por crime. Naquela noite, minha mãe marcou um jantar com a família do Tyler. Todo mundo ficou ali, mexendo na comida, sem muito o que dizer. O pai do Tyler tentou puxar assunto sobre a faculdade para o ano seguinte, mas as palavras ficaram soltas no ar. A mãe dele falou das férias de verão, mas parou no meio quando um carro fez um barulho alto lá fora e todo mundo se assustou. A gente fingia que nada tinha mudado. Tentava acreditar que barulho alto não fazia a gente travar, que uma sombra não acelerava nosso coração. No quarter no dia, me vi no prédio da Assembleia Legislativa, com um microfone na frente e umas 300 pessoas na plateia. A comissão parlamentar sentada atrás de uma mesa enorme, todo mundo anotando enquanto eu lia meu depoimento. Contei que a Sra. Brown usou a própria autoridade como arma, mesmo enquanto uma arma de verdade ameaçava a escola. Falei que ela escolheu o próprio ego no lugar das nossas vidas, e perguntei quantas denúncias seriam necessárias até alguém tomar uma atitude. Quando terminei, os deputados só me encararam em silêncio. 2 dias depois, um zelador chamado Frank procurou nosso advogado com uma bomba. Ele tinha imagens de segurança de 3 anos atrás, que ninguém sabia que existiam, porque eram de um sistema velho e esquecido. O vídeo mostrava o Jake saindo da sala da Sra. Brown chorando, socando a parede tão forte que os nós dos dedos sangraram. Era exatamente o horário em que ele fez a denúncia contra ela. A investigação original nunca considerou esse vídeo porque ninguém pensou em procurar no sistema antigo. No dia 42, a família do Ben ligou avisando que ia voltar para o processo. Coincidentemente, a empresa do pai dele recuperou todos os contratos perdidos no dia em que o FBI começou a investigar o cunhado da Sra. Brown por tentativa de influenciar testemunhas. O pai do Ben jurou que existiam coisas mais importantes que dinheiro, mas todo mundo sabia o verdadeiro motivo. O cunhado dela recuou assim que os federais apareceram no escritório. Na semana seguinte, o grande júri se reuniu e aumentou a acusação contra a Sra. Brown para tentativa de homicídio por indiferença extrema. O advogado dela apareceu na TV dizendo que era exagero do promotor, mas o promotor fez uma coletiva explicando que expor alunos durante um ataque armado era total desprezo pela vida. Especialistas jurídicos comentaram que esse tipo de acusação geralmente só se aplica a mortes causadas por motoristas bêbados, mas esse caso poderia criar um novo precedente. No 45º dia, o Tyler recebeu a carta de admissão antecipada da Universidade Estadual, mas me ligou naquela tarde dizendo que queria adiar a matrícula para ter um ano sabático. Ele veio aqui à noite, nós sentamos na minha varanda e ele explicou que não conseguia me deixar enfrentar o julgamento sozinha. Nós dois sabíamos que o que tínhamos entre a gente já não era coisa de adolescente. Agora, era um laço mais sombrio, de sobrevivência compartilhada. O dia 47 foi o primeiro dia realmente bom desde o tiroteio. Passei 6 horas seguidas sem pensar no assunto ajudando minha mãe a arrumar a garagem. Depois, a culpa veio como um caminhão. Como eu podia esquecer, nem que fosse por 1 minuto, quando tinham 2 jovens mortos? Na terapia, a doutora Patel disse que a cura não é linear, mas para mim parecia traição, como se eu estivesse abandonando quem não conseguiu escapar. No 50º dia, o Conselho Estadual fez a audiência para cassar o registro da Sra. Brown. Ela apareceu de terno preto, dizendo que aquilo era um linchamento de uma educadora dedicada. Quando começaram a mostrar os depoimentos de 37 ex-alunos descrevendo o comportamento dela, ela chamou todos de crianças fracas, que não aguentavam exigência. Vários membros do conselho se afastaram desconfortáveis dos microfones. A presidente da audiência precisou pedir ordem 2 vezes quando a Sra. Brown começou a gritar sobre cultura do cancelamento. No fim, votaram por unanimidade para cassar o registro dela de vez e encaminharam o caso ao Ministério Público por colocar alunos em risco durante toda a carreira. As semanas seguintes foram um redemoinho de reuniões com advogados e sessões de terapia, até que a detetive Santos me ligou no dia 52 com uma notícia que me fez tremer tanto que deixei o celular cair.
Ela estava vasculhando arquivos antigos da secretaria quando achou uma pasta lacrada sobre a transferência da senhora Brown do colégio Westfield. Uma aluna de lá tentou tirar a própria vida e deixou uma carta de 3 páginas citando a senhora Brown pelo nome, falando das humilhações e jogos psicológicos diários que a levaram àquele ponto. Em vez de investigar, a escola transferiu a senhora Brown discretamente para o nosso distrito, porque a esposa do superintendente era prima dela. Horas depois que a detetive Santos passou a informação para uma repórter amiga, meu celular começou a apitar com notificações de um grupo do Facebook chamado Sobreviventes de Patricia Brown, que já tinha 200 membros. Ex-alunos de 3 escolas diferentes compartilhavam histórias de 25 anos sobre as táticas dela, as humilhações públicas, o jeito de dar instruções contraditórias e depois punir quem se confundia, a manipulação sobre o que tinha ou não dito. Uma garota de 1998 contou que a senhora Brown disse para ela, na frente da turma toda, que ela era burra demais para a faculdade, e depois negou tudo quando os pais foram reclamar. Outro ex-aluno, de 2003, relatou que foi obrigado a ficar de pé na frente da classe enquanto a senhora Brown listava tudo de errado no trabalho dele, inclusive zombando da gagueira. Era sempre o mesmo padrão, sempre protegida por administradores que preferiam transferi-la a lidar com as reclamações. 2 dias depois, minha mãe me levou para encontrar os Johnson e os Garcia, pais do Michael e da Sofia, que morreram no tiroteio porque ficaram sentados, seguindo as ordens da senhora Brown. A senhora Johnson segurou minha mão, chorando, e disse que não culpava nenhum de nós, sobreviventes. A voz do Sr. Garcia falhou quando ele me falou que nós lutamos para sobreviver, enquanto os filhos deles nem tiveram chance porque seguiram as regras. A gente ficou horas juntos na sala deles, todo mundo chorando, olhando as fotos do Michael e da Sofia no baile de formatura, só 3 semanas antes deles morrerem. Aquela tarde, a Rebecca ligou trazendo novidades sobre a estratégia da acusação, e o que ela contou me fez correr pro banheiro e vomitar. Eles tinham prova de que a senhora Brown sabia que o Jake provavelmente estava de olho nela, por causa de outros episódios em que ele já tinha ido tirar satisfação depois da aula. Mesmo assim, ela deixou a gente exposto de propósito, como se fosse um tipo de tortura psicológica. Os promotores iam argumentar que ela usou todo mundo como escudo humano para proteger o próprio ego. Preferiu colocar nossas vidas em risco a admitir que errou sobre o lockdown. A verdade era mais assustadora do que qualquer coisa que a gente pudesse imaginar. Ela tratava a gente como peça no jogo de poder dela, mesmo com um atirador dentro da escola. Quando chegou o dia 56, os advogados do distrito escolar já estavam em pânico e ofereceram um acordo de $30 milhões divididos entre as famílias, sem admitir culpa, mas reconhecendo falhas na supervisão. Algumas famílias aceitaram na hora, porque não tinham condições de bancar uma briga judicial de anos. Mas meus pais e outras 12 famílias insistiram que o importante era a justiça criminal, não só dinheiro. O Tyler me buscou 2 dias depois pra gente visitar o memorial que foi crescendo na frente da escola, com centenas de flores, ursinhos, fotos, tudo espalhado nos degraus de entrada. Alguém tinha deixado uma cópia do manual do aluno com as regras do lockdown, marcadas de amarelo, junto com um bilhete. Essas regras salvam vidas, se os professores seguirem. A gente ficou lá de mãos dadas, lendo as mensagens que as pessoas deixaram, quando o Tyler viu algo que fez ele apertar minha mão tão forte que doeu. Entre 2 buquês estava uma cópia impressa do manifesto do Jake, que a equipe de defesa tinha acabado de conseguir. 5 páginas detalhando tudo o que a senhora Brown fazia, como se fosse um manual de tortura psicológica. Ele anotou as humilhações públicas, as instruções confusas seguidas de punição por não entender, a manipulação com o que ela acabava de falar ou fazer, um exemplo atrás do outro, com data e testemunha. O FBI confirmou cada história, entrevistando ex-alunos. Na mesma semana, a ex-auxiliar da senhora Brown, em 2015, finalmente resolveu falar, numa entrevista para a TV local. Ela contou que pediu demissão depois de um semestre porque não aguentava mais ver o que a senhora Brown fazia com os alunos, chegou a denunciar para o diretor Foster, mas não adiantou nada, porque ela era concursada e o sindicato não deixava punir. Mais um adulto que escolheu o caminho mais fácil ao invés de proteger as crianças, mais um que podia ter mudado tudo anos atrás. O Frank, o zelador, encontrar imagens antigas esquecidas no sistema de câmeras é o tipo de coisa que parece mentira de filme, mas às vezes a vida real coloca a prova na nossa mão quando a gente mais precisa. O depoimento do Ben foi no dia 62, e os pais dele me mandaram a transcrição porque estavam morrendo de orgulho. Dizem que a voz dele não tremeu nenhuma vez quando falou. A senhora Brown ensinou pra gente que a autoridade era mais importante do que segurança. Mas naquele dia eu provei pra todo mundo que sobreviver é o que importa. O promotor ainda perguntou se ele me culpava por desafiar a senhora Brown, e o Ben respondeu: "Você foi o único adulto naquela sala. Uma garota de 17 anos com mais liderança que uma professora com 25 anos de carreira." No dia seguinte, o FBI apareceu na casa do cunhado da senhora Brown com um mandado por manipulação de testemunha e obstrução da justiça, porque pegaram ele numa escuta ameaçando os sócios do pai do Ben caso o Ben não mudasse o depoimento. Toda a rede de proteção dela estava desmoronando, todo mundo percebendo até onde ela foi para se proteger.
contratando detetive particular para descobrir segredos das famílias dos alunos, mandando o cunhado intimidar qualquer um que pudesse depor contra ela. 2 semanas depois, eu estava sentada na mesa da cozinha com a Rebecca, a promotora, espalhando folhas com anotações para eu montar minha declaração como vítima. Ela empurrou um bloco de notas para mim e disse para não segurar nada, porque o júri precisava saber de tudo que a Sra. Brown fez naquele dia. O Tyler ficou o tempo todo ao meu lado, com a mão no meu joelho, enquanto eu escrevia sobre como ela deixou a gente preso na sala, sentado, enquanto tinha um atirador solto no corredor. Escrevi até minha mão cansar, passei pro notebook, depois voltei pro papel. No começo saía tudo só com raiva, depois virou tristeza, depois só cansaço. A Rebecca leu meu rascunho e disse que aquilo ia ajudar o júri a enxergar a verdade. 2 dias depois, o escrivão do tribunal ligou avisando que o julgamento foi marcado para dali a 3 meses. 3 meses inteiros esperando. Tentei voltar a fazer coisa normal, tipo estudar pro vestibular e preencher inscrição de faculdade. Mas como é que se fala do futuro quando quase nem se teve um? A redação da Common App pedia para contar um desafio superado, e eu fiquei horas encarando a página em branco. No dia 70, o Ben me mandou um monte de mensagem dizendo que a Sra. Brown tinha mandado e-mail pros pais dele, sugerindo que o Ben estava confuso e precisava de terapia para lembrar direito do que aconteceu. A promotora mandou prender ela em menos de 2 horas. Vans de reportagem apareceram na porta dela e filmaram quando ela foi levada algemada, gritando que estava sendo perseguida por manter a ordem. O juiz marcou uma audiência de emergência para a manhã seguinte. Sentei na galeria e vi a promotora mostrar o e-mail e explicar como a Sra. Brown violou as condições da fiança ao tentar contato com testemunha. O juiz nem deixou o advogado terminar de falar antes de revogar a fiança. Os oficiais do tribunal foram até ela, e ela se levantou tão rápido que derrubou o copo d'água. Pela primeira vez desde que tudo começou, vi medo de verdade nos olhos dela enquanto era algemada. Ela olhou bem pra mim quando passou pela galeria, e dava pra ver que finalmente entendeu que não estava mais no controle. 2 noites depois, minha mãe me achou na mesa da cozinha às 3 da manhã, cercada de rascunhos de redação de faculdade. Minha Common App era sobre o dia em que escolhi sobreviver, mesmo contrariando a ordem da professora. Minha mãe leu por cima do meu ombro e disse que eu não precisava escrever sobre isso, se fosse pesado demais. Eu disse que precisava porque agora era quem eu sou. E nós duas sabíamos que eu nunca mais seria a mesma de antes daquele dia. O julgamento começou 3 meses depois, numa segunda-feira gelada. Na declaração inicial, a promotora apresentou o áudio do meu celular, aquele que gravei para um trabalho da escola. No som, dava para ouvir os tiros se aproximando, os alunos chorando, e a voz da Sra. Brown, nítida, dizendo que estávamos exagerando e inventando pânico. Vários jurados levaram a mão à boca, chocados. A Sra. Brown estava sentada na mesa da defesa de terno cinza, ainda bancando a vítima. No dia seguinte, passei 4 horas seguidas testemunhando. A promotora me fez reviver cada instante daqueles 47 minutos, perguntando onde cada um estava, o que a Sra. Brown falou, como ela bloqueou o interruptor de luz. O advogado dela tentou me pintar como uma adolescente rebelde, que não respeita a autoridade, mas eu segui calma, só repetindo o que aconteceu. Quando ele perguntou por que desobedeci uma ordem direta da professora, olhei para o júri e falei: escolhi viver, enquanto ela escolheu o próprio ego. O silêncio tomou conta do tribunal por uns 10 segundos. No terceiro dia, Tyler subiu ao banco e contou sobre as mensagens que recebeu de mim, sobre se esconder no armário de material sabendo que eu estava em perigo. Ele quase não conseguiu terminar quando falou do momento em que achou que eu tinha morrido, porque parei de responder. O advogado da Sra. Brown reclamou, dizendo que era apelação emocional. Mas o juiz respondeu que o júri precisava entender o tamanho do trauma causado quando ela deixou os alunos expostos. Tyler precisou sair 3 vezes para se recompor. O 4º dia virou tudo de cabeça para baixo. A acusação tinha melhorado o áudio das câmeras de segurança com tecnologia do FBI, e agora dava para ouvir detalhes que antes ninguém tinha entendido. No minuto 9:47, logo após os primeiros tiros, apareceu a voz da Misty Brown, clara. Se isso for real, eles merecem o que acontecer por não me respeitarem. Um jurado chegou a se engasgar. Até o advogado dela ficou sem reação, porque aquilo não estava no processo. O juiz interrompeu a sessão quando os pais na galeria começaram a gritar. No 5º dia, contra a orientação do próprio advogado, a Sra. Brown decidiu depor. Sentou-se no banco, insistindo que tinha tudo sob controle, que nunca estivemos em perigo de verdade, que estava sendo julgada por exigir disciplina. Disse que só queria evitar pânico, que correr seria ainda mais perigoso. A promotora deixou ela falar por 20 minutos. E, de repente, fez a pergunta que calou o tribunal. A senhora reconheceu a voz do Jake Wilson quando ele estava no corredor, do lado de fora da sua sala? A senhora. Brown travou. Só conseguiu sussurrar, depois de um bom tempo. Sim. O tribunal explodiu em gritos e choro, e o juiz teve que bater o martelo várias vezes até acalmar todo mundo.
Quando finalmente se fez silêncio, a promotora se aproximou e perguntou em voz baixa o que ninguém queria ouvir em voz alta. A senhora sabia que era o Jake Wilson no corredor? O mesmo Jake Wilson que fez 3 denúncias contra a senhora no ano passado? As mãos da senhora Brown começaram a tremer. O rosto dela foi ficando vermelho, depois branco e por fim cinza. Tudo em poucos segundos. O tribunal inteiro pareceu prender a respiração esperando a resposta. Ela acabou perdendo o controle e gritou que o Jake precisava aprender a ter respeito, assim como todos nós. Os jurados se olharam assustados e uma senhora lá no fundo chorou alto. 3 semanas depois, voltamos para ouvir o veredito, com o clima pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O júri levou 6 horas, mas voltou com o veredito, culpada de tudo. 23 acusações por colocar crianças em risco e mais uma tal de indiferença depravada, que parecia ainda pior. A senhora Brown praticamente desabou na cadeira quando ouviu, e dessa vez parecia assustada de verdade, não só brava. O juiz avisou que ela poderia pegar até 25 anos, e as famílias das 3 crianças que morreram choraram alto. 2 semanas depois, fui ler minha declaração de impacto na audiência de sentença. Minhas mãos suavam tanto que mal consegui segurar o papel, mas fiz questão de olhar para ela enquanto falava. Disse que aprendi com ela que estar no comando sem sabedoria é perigoso, que tentar controlar os outros sem se importar é pura crueldade. Falei que ia carregar aqueles 47 minutos pelo resto da vida, mas que ela teria que carregar o que fez. O juiz deu 18 anos de prisão, podendo pedir liberdade depois de 12. Quando os guardas colocaram as algemas nela, ela virou para a gente e disse que só estava mantendo o padrão. Mesmo assim, não entendeu. E talvez isso tenha sido o pior de tudo. 1 mês depois, Tyler e eu ficamos dentro do carro dele assistindo os funcionários instalando novos detectores de metal e câmeras na escola. A gente tinha mudado, não só pelo que aconteceu, mas por dentro também. De mãos dadas, Tyler disse: "A gente sobreviveu", e dessa vez não era dúvida. Naquela primavera, Ben foi à reunião do conselho da escola e fez um discurso incrível sobre como lidar melhor com denúncias contra professores. Falou com firmeza, bem diferente do garoto assustado de antes. Ele disse: "Nenhum aluno deveria ter que escolher entre tirar nota boa e ficar vivo." No 2º semestre, comecei a estudar políticas educacionais na estadual, porque alguém precisa consertar isso. Minha colega de quarto não fazia ideia do que tinha acontecido comigo, e por algumas semanas eu era só a Brianna, não a menina do tiroteio. Foi bom, mas também estranho guardar algo tão grande só pra mim. Em novembro, reabriram a sala 203 como memorial e me convidaram para falar na cerimônia. Estar em pé no lugar onde a senhora Brown costumava ficar foi muito estranho, mas eu falei pra todo mundo que proteger crianças não é só trancar portas ou fazer simulado. É ouvir quando elas dizem que tem algo errado. Nas férias, minha mãe me levou pra casa e a gente passou pela escola. As crianças jogavam basquete como se nada tivesse acontecido ali. Falei pra ela que pareciam tão jovens, e ela respondeu: "Naquela época, todos éramos." E nós duas sabíamos que eu nunca ia ser tão jovem de novo, porque a inocência também ficou pra trás naquele dia. Quando voltamos pra casa no fim do ano, Tyler e eu nos encontramos na nossa antiga lanchonete. A gente ainda olhava onde estavam as saídas e se assustava quando alguém deixava uma bandeja cair, mas estávamos aprendendo a viver com isso. Tyler pegou minha mão e disse: "Agora estamos escrevendo novos capítulos", que pode até soar meio clichê, mas era verdade. As cicatrizes vão ficar pra sempre, mas a gente é mais do que tudo o que aconteceu na sala 203. Somos os jovens que se recusaram a ficar sentados quando levantar era a única opção para sobreviver.